Hello, everybody. How are you doing? Aqui quem fala é o professor Diego Alves, o Mr. Alves, com mais uma aula de inglês. E hoje nós vamos dar continuação a um tema que nós havíamos discutido nas aulas anteriores, que são os sufixos em inglês. Se você não assistiu a aula sobre esse assunto, eu sugiro que você vá lá e assista, tá bom? Eu vou deixar o botãozinho aqui em cima disponível para você clicar lá e assistir. Mas se você já assistiu, então continua aqui com a gente que nós vamos continuar o assunto, beleza? Então, let's go, vamos continuar. Vamos começar essa aula com aquela perguntinha básica. O que você lembra ou sabe sobre sufixos em inglês? Quais sufixos vocês lembram da aula anterior? Então, pense um pouquinho aí e depois a gente dá continuidade no vídeo, beleza? Bem, vamos relembrar aqui o conceito de sufixo. O sufixo é o que nós chamamos de afixo, ou seja, ele é uma estrutura linguística que ele vai se ligar ou no começo ou no final de uma palavra, que nós vamos chamar de radical. Aqui embaixo eu coloquei um exemplo para vocês, vamos dar uma olhada? Bem, como nós vimos na aula anterior, os afixos, que são os prefixos ou sufixos, são capazes de modificar o sentido de uma palavra. No caso do exemplo abaixo, nós vimos que fortunate, que significa feliz, se transformou em unfortunately, transformando-se em infelizmente. Un é um prefixo de negação, então infeliz, unfortunate. E ly é um sufixo de advérbio, de modo, então fortunately, felizmente. Juntando tudo, unfortunately, infelizmente. Bem, tendo revisado o conceito de sufixo, vamos continuar a aula para vermos novos sufixos, ok? Let's go! Muito bem, aqui nesse slide nós temos o nosso primeiro sufixo da aula, que é o sufixo i. Como vocês podem ver abaixo, ele vai transformar um substantivo em um adjetivo. Então, aqui nós temos três substantivos: rain, cloud e sun, que significam chuva, nuvem e sol, respectivamente. Vamos adicionar, então, o sufixo i em cada uma dessas palavras para ver como é que fica. There we go! Esses substantivos se transformaram agora em adjetivos. Rain, que significa chuva, se transformou em rainy, que significa chuvoso. Cloud, que significa nuvem, se transformou em cloudy, que significa nublado. E sun, que significa sol, se transformou em sunny, que tem o sentido de ensolarado. Vale também chamar a atenção para a palavra sunny, que duplicou o último N. Isso ocorreu porque sun é CVC, consoante, vogal, consoante, em uma palavra de uma sílaba. Então, é necessário estar atento a esse pequeno detalhe ortográfico, ok? Muito bem, vamos continuar para o próximo sufixo. Very well. Nós temos aqui mais um sufixo, que é o it, que vai ter a ideia de estado, o estado das coisas. Dessa vez, nós vamos utilizar um adjetivo e uni-lo ao sufixo it, que vai formar um substantivo novo. Vamos ver como é que fica? Oh, uau! Nós estamos vendo aí mais substantivos sendo formados. O adjetivo equal, que significa igual, se transformou em equality, que é igualdade ou equidade. Nós temos também o adjetivo probable, que significa provável, e o transformamos em probability, que é probabilidade. Nós temos também o adjetivo absurd, que é absurdo, e transformamos em absurdity no substantivo absurdo.
Vale também chamar atenção para a mudança na escrita de adjetivos que terminam com able, como probable. Nesse caso, nós vamos tirar o último LE e nós vamos colocar ility, virando, como diz aí no exemplo, probability. Muito bem. Vamos agora para o próximo sufixo. Alright, vamos ver agora o sufixo full, que vai ter a ideia de cheio de ou repleto de. Ele vai ser capaz de transformar um substantivo em um adjetivo. Aqui eu coloquei para vocês 3 substantivos. Hope, que significa esperança. Peace, que significa paz. E help, que significa ajuda. Vamos unir ao sufixo full esses 3 substantivos para ver como fica? Vamos lá! Ok, então aqui nós temos 3 novos adjetivos. Hopeful, que significa esperançoso. Peaceful, que significa pacífico. E helpful, que significa útil. Muito que bem. Vamos para o nosso próximo sufixo. Ok, aqui nós temos o nosso penúltimo sufixo, que é o less, que vai indicar sem ou ausência de. Ele vai transformar um substantivo em um adjetivo. Aqui eu coloquei 3 substantivos para vocês. Stain, que é mancha. Cord, que significa fio. Aquele fio que nós utilizamos para carregar celular, laptop. E nós temos heart, que significa coração. Muito bem, vamos unir ao sufixo less e vamos ver como é que fica o significado das palavras. Ok, então aqui nós temos adjetivos novinhos, criados com a ajuda do less. Por exemplo, stainless seria o inoxidável. Nós temos aqui o adjetivo cordless, que significa sem fio. Tipo aqueles controles de videogame que não tem fio. Então, nós vamos chamá-los de cordless. E nós temos também o adjetivo heartless, que significa sem coração, uma pessoa má, cruel. Viram aí que nós fomos capazes de criar novas palavras só com esses sufixos? Bem, vamos agora para o nosso último sufixo da aula. Let's go! And there we go! Nós temos o nosso último sufixo da aula, que é o ness, que vai ter o sentido de estado de ser e que vai geralmente criar palavras com sentidos abstratos. Ele vai pegar um adjetivo e transformar em um substantivo. Aqui eu coloquei 3 adjetivos: dark, que é escuro, sad, que é triste, e kind, que é gentil. Vamos unir essas 3 palavras com o sufixo ness para ver como fica. Let's go! Oh, então nós vimos aqui que esses adjetivos se transformaram em substantivos com sentido abstrato, que está falando de coisas não concretas, não palpáveis, como, por exemplo, darkness, que significa escuridão, sadness, que significa tristeza, e kindness, que significa gentileza. So, o que nós conseguimos perceber nessa aula? Que muitas das palavras que nós ouvimos ou lemos em textos são formadas por meio de afixos. E quanto mais afixos nós conhecermos, mais facilmente nós vamos conseguir entender e interpretar palavras. A aula de hoje focou mais nos sufixos, mas quem sabe no futuro eu possa fazer uma aula sobre prefixos para vocês. Aí vocês me digam se vocês precisam ou não. Se vocês estiverem precisando, aí vocês me falam que eu faço no futuro um vídeo para vocês sobre prefixos, tá ok? Oh my god, yes, here it is! Tá chegando a hora do...
Prontinho, agora que estudamos todos os sufixos da aula, podemos finalmente vê-los em ação em um texto. Eu preparei aqui então um parágrafo, lançando mão de todos os sufixos que nós vimos na aula de hoje. Então vamos fazer o seguinte: pausem o vídeo rapidinho, tentem identificar os sufixos no texto, aí depois vocês continuam o vídeo para a gente checar juntos as respostas, ok? Pode pausar. There we go! Já coloquei para vocês aqui em evidência os sufixos que aparecem nesse parágrafo. Vamos começar com a primeira palavra em evidência aí no parágrafo, que é o adjetivo easy, que significa fácil. Easy vem do radical ease, que é um substantivo que significa facilidade. A frase aí é It's very easy to show, que significa é muito fácil mostrar. Bem, vamos à próxima palavra, que é homeless. Como vocês devem lembrar, less tem o sentido de ausência. E ela aí está ligada à palavra home, que significa lar. Vamos tentar entender pelo contexto. Homeless, ou seja, sem lar. Então aqui nós estamos falando de uma pessoa que não tem um lar, ou seja, um morador de rua. Em seguida, nós temos a palavra generosity, que significa generosidade. É interessante chamar a atenção que as palavras que terminam com et no inglês geralmente são aquelas que terminam com idade no português, como aqui, como está aqui no parágrafo. Generosity, generosidade. Vamos ler então esse fragmento do parágrafo. It's very easy to show the homeless some generosity. Ou seja, é muito fácil mostrar aos moradores de rua um pouco de generosidade. Continuando, nós temos mais duas palavras compostas, que é respectful e kindness. Bem, respectful vem da raiz respect, que é respeito. Se o sufixo ful é capaz de transformar um substantivo em um adjetivo, então respeito se tornará respeitoso. Respect virará respectful. E kindness? Kindness vem da raiz kind, que significa gentil. O sufixo ness é capaz de construir substantivos. Então, gentil vai se transformar em gentileza e kind vai se transformar em kindness. Vamos ler então esse fragmento do parágrafo. We need to be respectful to them and show kindness. Nós precisamos ser respeitosos a eles, os moradores de rua, e mostrar gentileza. O conhecimento do sentido de cada sufixo nos ajuda a interpretar o significado da palavra, mesmo que a gente não tenha o dicionário do nosso lado. Fica bem mais fácil de inferir o sentido das coisas com a ajuda dos sufixos. Muito bem, vamos continuar a nossa aula agora no Quiz Time. Vamos lá? Ok, let's go. Quiz number 1. Qual dos sufixos abaixo pode ser combinado com a palavra luck? E, et ou ness? Muito bem, tempo! There you go. A opção correta é E. O substantivo luck, que significa sorte, vai se unir ao e se transformar em um adjetivo, assumindo a forma lucky, que significa sortudo. Ok, next question. Ok, quiz number 2.
Qual dos sufixos abaixo pode ser combinado com a palavra secure? E, et ou full? Muito bem, tempo! There you go! A resposta correta é et. O adjetivo secure, que é um cognato, que significa seguro, vai se juntar a et e se transformar em um substantivo, tornando-se security, ou seja, segurança. Lembrando que secure é um adjetivo. Logo, não podemos uni-lo com e full, porque esses dois sufixos formam adjetivos. Então, adjetivo com adjetivo não dá, né? Resposta correta, et. Ok, next question. There we go, quiz number 3. Qual dos sufixos abaixo pode ser combinado com a palavra limit? Ok, tempo! There we go. A resposta correta é less. O substantivo limit, que é um cognato, que significa limite, vai ser unido ao sufixo less, que tem ideia de ausência. Então, nesse caso, limitless significa sem limites, ilimitado. Ok, dear students, that's it. Chegamos ao final de mais uma aula que teve como objetivo dar continuidade ao assunto de sufixos na língua inglesa. Espero que essa aula tenha ajudado vocês, espero que vocês tenham aprendido bastante. Se vocês ainda tiverem com alguma dificuldade, é só assistir o vídeo novamente. E é claro, né? Não esqueçam de curtir o vídeo, de compartilhar com seus amigos e também de me seguir aqui no YouTube para que vocês possam assistir mais aulas minhas no futuro, beleza? Então, pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês. Até a próxima. See you. Goodbye.